Bom, galera, quanto a essa racionalização de denominadores, a gente pode falar algumas coisas, né? Primeiro, da necessidade, né? O que significa, né? Para a galera que não lembra, o que é mesmo racionalização? Pois é, quando a gente fala de um denominador, né? A racionalização dele seria torná-lo racional, né? Racionalizar, tornar racional, seria isso. E por que a gente torna ele racional? Porque eu não sei se você consegue perceber, mas o raiz de 5 ele é justamente, né, pertencente ao conjunto dos números irracionais, né? A gente comentou um pouquinho sobre o conjunto nos números conjuntos numéricos, conjunto dos números é ótimo, né? Dos números numéricos. Mas o conjunto, falamos sobre os conjuntos numéricos e aí a gente falou sobre o raiz de 5, né? O que era o raiz de 5? A raiz de 5 ele não vai ter um resultado exato, assim como a raiz de 4 ou a raiz de 9, por exemplo. E justamente vai estar entre 2 e 3, né? Que são os dois aí, raiz de 4 e 2, raiz de 9 e 3. E justamente para valores, né, não exatos, raízes não exatas, podemos falar assim, todas as raízes não exatas são chamadas de números irracionais. Números irracionais, por característica, nesse nome irracional, é como se fosse uma negação ao conjunto racional. Aí vamos lembrar rapidinho. Uma vez que o conjunto racional ele é o conjunto dos números que podem ser escritos em formato de fração, ou seja, de razão, por isso racional, né? A ideia do conjunto dos números e os não racionais é justamente qualquer número, né? Para entrar no irracional, basta que esse número não possa ser escrito numa fração, que é o caso das raízes não exatas, é o caso das constantes matemáticas, como π, né? Que é 3 igual a 14, 15, né? Ou seja, você tem uma dízima, ou seja, um número que, né? Infinito, porém não periódica. Todas as dízimas não periódicas, e é por isso que as raízes não exatas estão aí, porque qualquer raiz não exata, ela é uma dízima não periódica, vai acabar sendo né, fazendo parte do conjunto dos números irracionais. Então pode gravar assim. O que é um número irracional? Daqui a pouco a gente escreve isso. Número irracional é justamente o número que não pode ser escrito no formato de uma fração, ou seja, números que são ali infinitos, né, mas que não têm um período, por exemplo, raízes não exatas, constantes matemáticas e por aí vai, beleza? É um conjunto infinito também, né? Se a gente pensar que são todas as raízes não exatas. Bom, e aí, justamente essa divisão ela teria um problema, né? Eu teria uma divisão de um número racional, natural, enfim, a interpretação pode ser racional, dividido por um outro número irracional. Então vamos lá, aí a gente teria esse problema, então seria 3 dividido para a raiz de 5, como eu disse, um número racional por um número irracional. E aí, justamente por conta disso, a gente precisa tornar esse número irracional num número racional, né? Por isso a ideia de racionalizar. Bom, aí a gente tem, eu diria, dois cenários para você tomar cuidado aí, porque são cenários, como eu disse, então vão ser coisas diferentes. Racionalizar, né, 3 sobre raiz de 5 seria fazer o seguinte. A gente tem a necessidade de multiplicar pela raiz de 5 para que você tenha justamente uma mesma quantidade de acordo com o índice dessa suposta raiz. Porque, por exemplo, o índice da raiz aqui é 2, né? Raiz quadrada. Então, por isso que eu multiplico mais uma vez por raiz de 5. Porque olha o que vai acontecer. Se a gente faz isso, em cima, inevitável, vai acabar sendo 3 raiz de 5. E embaixo seria, né, a raiz de 25. Concorda comigo? Porque, né, raiz de 5 vezes raiz de 5. Ou você poderia direto colocar 5, né? E aí 3 raiz de 5 por 5 é uma divisão em que a gente não teria um problema, né, para fazer. Porque justamente ela já está em denominador racional. Tranquilão? Beleza? E aí, assim, eu queria só chamar sua atenção, porque se aqui a raiz fosse cúbica, eu te recomendaria fazer o seguinte, eu vou fazer até o seguinte, ó. Se a gente tivesse assim, 3 sobre a raiz cúbica de 3, beleza? Então a gente teria que fazer o seguinte, multiplicar em cima e embaixo pela raiz, deixa eu ver aqui, a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vê se você me entende. A raiz cúbica de 3 ao quadrado. Sabe por quê? Porque em cima ficaria 3... Tá, vai ficar um número feio, né? 3 raiz cúbica de 9, né? 3 ao quadrado. E embaixo, a gente teria um processo que é a raiz cúbica, inevitavelmente. E aí, na hora que eu multiplico os radicandos, 3 vezes 3 ao quadrado vai dar 3 ao cubo, né? Então, ficaria a raiz cúbica de 3 ao cubo, que vai dar 3 no final de tudo, né? Então, ficou 3 a raiz cúbica de 9 sobre 3. Aí, depois cancelaria aqui, enfim, e daria um número irracional, tá? Então, a grande parada é tornar esse denominador, o número por quem eu vou dividir, um número racional. Essa é a ideia de racionalizar um denominador. Então, no numerador não tem problema. O problema é estar embaixo, né, do denominador. Outro cenário que eu acho que você poderia ter problemas
era aqui, tá? Então, que é assim, 3, aí você tem uma soma ou uma subtração, poderia ser, no denominador. Então, de novo, a gente vai ter que racionalizar. Aí, o que muita gente acabaria fazendo errado, né? Baseado no que a gente fez em cima. Mas você vai ver que a gente não vai ter muito sucesso. Muita gente pensa assim, Kaique, então multiplica, já sei tudo. Multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo, né? Já que é a raiz, beleza, olha o que acontece. Se a gente só fizesse isso, baseado no exemplo de cima, ficaria 3 raiz de 5 em cima. E como eu pegaria esse raiz de 5 e multiplicaria essa soma, é como se eu estivesse multiplicando a soma, né? Eu teria que fazer uma distributiva. E aí que mora o problema. Porque, tudo bem, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Mas raiz de 5 vezes 1 vai dar raiz de 5. Ou seja, a gente continua com um denominador irracional, né? Olha lá, tem raiz de 5, tem um número irracional, ele é irracional. Então a gente precisaria de uma outra forma e ainda assim eliminar essa raiz do denominador. Vou colocar x aqui porque não teve sucesso. O que a gente deveria fazer? Aqui, galera, a gente deveria multiplicar, aí assim, né? Depois a gente pode falar um pouco mais de detalhes sobre dos porquês. A princípio a gente está só lembrando. A gente teria que multiplicar pelo que a gente chama na matemática de conjugado, que é o que é o conjugado? O conjugado de uma soma ou de uma subtração é justamente trocar o sinal do meio. Então, se você tem 1 mais raiz de 5, conjugado é 1 menos raiz de 5. Isso vai acabar acontecendo, né, rapidamente dando um porquê, não escrito, né, mas só oral, é porque quando a gente tem um produto da soma pela diferença, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, pela regrinha de produtos notáveis. Então, isso vai acabar dando, né, desembocando em dois números que não vão ter raiz embaixo, pelo menos. Ó, vamos lá, devagarinho. Em cima, 3 menos 3 raiz de 5. E embaixo seria, como eu te disse, se você faz os produtos bonitinhos, isso vai, produto da soma pela diferença, né, dois números, que somados, multiplicando pela sua subtração, e sempre vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então seria aqui 3 menos 3 raiz de 5 sobre... Aqui ficaria 1 menos 5. Aí no final, então a gente teria 3 menos 3 raiz de 5. Dava até para colocar em evidência aqui em cima, acho que eu vou fazer isso na próxima, tá? E isso aqui ainda dava para, né? Aqui já seria a resposta, só para destacar. Aqui a fração aqui a gente já teria, digamos, racionalizado o denominador, show? Aí aqui é só um plus. Aí seria 1 menos raiz de 5 aqui em cima sobre menos 4. Beleza? Sim? Tá, então esse é o método de racionalizar. Então é lembrar, não pode raiz não exata no denominador. E sempre que tiver a gente vai procurar tirar. Beleza?